Era a segunda pergunta que eu ia falar, porque o senhor disse que era a favor da questão da prisão da segunda instância e coisa e tal. Você não é muito criticado dentro da própria esquerda por causa disso? Sou demais. Eu apoio a direita e a esquerda, né? E eu não tenho assim, eu não me encaixo com nenhum rótulo. Dizem que não é quem não é isentão, né? Que Isentão. Não me Em encaixo cima do com muro. rótulo, não me encaixo com isso. Assim, eu tenho uma poesia do Mário Quintana que eu adoro, né? Eu aprendi a pensar, né? Eu acho que na política a gente tem que pensar com a própria cabeça. A gente tem que ter suas convicções. Eu acho um erro de quem é de esquerda ser contra a prisão de segunda instância, né? Porque os pobres desse país vão para a cadeia em definitivo na primeira instância. Exatamente. Nós somos a quarta Sim. população carcerária do igual. mundo por conta da primeira instância. Então, a segunda instância é a chance que tem. Isso não tem nada a ver. Há uma mistura aí, há uma confusão que é feita entre prisão de segunda instância e algo que eu acho justo. No caso relativo ao presidente Lula, eu acho que o presidente Lula merece um julgamento justo. Não. Se ele não teve, ele merece um julgamento justo. Mas se ele não teve? Sim, porque veja... Mas você acha que ele não teve? Eu essa acho que tem suposição de fatos si? novos. Eu acho que tem fatos novos. Veja. O Glenn vem aqui, hein? Os São dados que foram revelados pelo Intercept, as informações e o material que tem, dão conta que não teve um procedimento justo. Se não tivesse nenhum fato, vamos descartar. Não teve Intercept. Não teve nenhuma revelação. O juiz que o condenou ser ministro. Porra, mas os caras do outro Supremo presidente- conversa toda Tava hora. quase gostando de você. Condenável igual, Tá Emílio. quase. Quase gostando de você, candidato. Condenável igual. Não. Tem inclusive ministro do Supremo que ora Não. tá mais à esquerda, ora tá mais à direita, né? não é Essa verdade. negócio- Pô, tem as fotos do pedalinho. Porra, isso ficou na nossa cara. Agora vem. Pois é, agora pelo é o amor seguinte, de Deus. vamos dar- Senador! Meu Eu acho- Paraná! Eu acho que é o seguinte, Tem que ficar Tem as preso, é fotos do pedalinho, bandido! tem os posters. tem foto do Já pedalinho, foi, né, tem meu? tudo. Tá mais que provado. Tem 3.700 provas, cara. Não, veja, agora, Não tem- Repare um bem. fato concreto. O além de Gilmar tudo Mendes isso, conversa toda hora com o juiz outro. que presidiu o caso se tornou ministro Ué, do outro. mas não foi Ele, você acha ele que foi o cara que foi Eu corajoso. acho que não. Eu acho que não. Mas acabou com a Eu vida acho o dele, seguinte, colocando a que reserva. O senhor está falando da reserva moral do Sérgio Moro. Ah, só que- O senhor tá acabando com Pois é, a ele vida poderia dele. Senador, Tira a senador. padaria, Ele poderia ter comprar tido a um mesma maço de régua. cigarro. Tem o caso agora do Queiroz, ele podia ter tido a mesma régua, ele não teve. Mas você acha que ele é inocente, o Lula? Não, eu acho que ele tem que ter um julgamento justo. Ele é culpado, mas. Mas É, meio eu acho que culpado. tem que Vamos, ter um julgamento vamos justo. tentando julgar até Eu liberar. acho que o procedimento de julgamento... Eu sou a favor... O que foi que eu disse aqui? Eu disse que eu sou a favor de alguns princípios. Sim. E entre esses princípios está os direitos fundamentais. Entre os direitos fundamentais está ampla defesa, contraditório e direito a um julgamento justo. Se você tem um julgamento em que um juiz, logo em seguida, foi servir a um adversário político, deixou de ser justo per si por isso. Mas isso é legal? Foi circunstancial, foi depois não, do... isso eu acho que depois, isso é não foi o imoral, contrário. Samir. Não, Eu mas acho que isso- isso é ô, imoral. desculpa. Isso é imoral e legislação. Isso é Mas não é só especulação. isso. As revelações não foram negadas, as revelações do Intercept, nem pela Força Tarefa. Se eles tivessem chegado comigo e tivessem dito, isto é mentira. Isso que está aqui é mentira. Isso não ocorreu. Não. Ao contrário, procuradores de Curitiba chegaram a admitir que aquelas degravações eram verdade. Então veja, eu não posso insistir em achicoalhar, em não querer. O que eu quero pro Lula, eu quero pro Bolsonaro também. Você Se quer isso tivesse fritar o Lula? acontecendo- Quer dar uma Se fritar isso o Bolsonaro? tivesse- Fritar o Moro. Se isso tivesse acontecido com o Bolsonaro... Mas você acha que Reserva isso- moral. Deixa eu falar. Não, eu fui não o é. primeiro defensor. Emílio, fui o Tá primeiro defensor do fritando Moro. o Moro. E o tá Moro, fritando. vou falar pra Eu sou você. o primeiro molho. defensor do O Moro. Moro é o único cara que é unânime. É verdade. Vocês não são. Pois é. O Bolsonaro não é. É um perigo isso. O Lula não é. Tu não O acha um Moro- perigo pra democracia Não ter um sei. cara Claro que não, o cara é honesto. Não, mas como ele é honesto? Lógico, Ele é serve um reserva presidente da moral. República. Ué, não é não? Ele serve um presidente Ele da serve a República, nação. que é opositor. Não, ele não serve a nação. Por que ele não investiu o Queiroz? Ué, essa é a pergunta. Essa é boa pergunta. Ué, Boa vai. pergunta. Mas tudo Como é bem. que ele serve a nação? Por que ele não Ué, e o investiu o Queiroz? STF? Por que ele não manda a E o Polícia Federal STF? investigar o Queiroz? Deixa, uma boa, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que do não? STF. A gente tá falando do STF aqui. E o Toffoli?
Então, era onde eu ia chegar. Era onde eu chegar. É por isso que eu assinei a CPI da Lava Toga. Porque eu acho que ninguém tá acima de investigação nesse Brasil. Ninguém tá acima ou abaixo de qualquer você tá certo, investigação o senhor tá certo nesse ponto. O senhor acha que o nosso presidente Davi Alcolumbre lá, ele vai desengavetar o pedido de impeachment? Ontem a gente falou sobre isso, do Gilmar Mendes. Assim, qualquer pedido em relação a qualquer ministro que tenha fundamento, eu acho que o presidente do Senado tem a obrigação de assinar. Você acha que ainda... Por que ainda não saiu esse... Bom, eu acho que primeiro tínhamos que modificar o sistema que é analisado lá no Senado. Certo. Se coloca poderes da admissibilidade do procedimento de impeachment em relação a qualquer ministro só nas mãos do presidente do Senado. Está errado. Tem um projeto de resolução do senador Lazier, muito bom apresentado lá, que estabelece que uma comissão faça a apreciação dos pedidos. Eu acho que nós temos que apreciar isso, até para tirar isso da responsabilidade única, exclusiva. O senador, o nhonho, o senador. Não tinha lembrado. O senador, data vênia. Senador, o senador. Emílio está falando demais. Senador. Posso fazer uma pergunta? Nossa. Eu vou dizer uma coisa pra você, que você tá falando, é bonito, a esquerda, a igualdade. A esquerda com lacinho e tosa. Esquerda bonita, desigualdade, o Brasil, precisa lá e tal. Mas o Sérgio Moro foi o primeiro cara que nós vimos aqui neste país que botou peixe grande na cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa, Botou o Odebrecht. Emílio, te dizer uma coisa. Ninguém o defendeu 5 mais. bilhões de dólares. Ninguém o defendeu mais. Não pode queimar Ninguém o defendeu. Olha, o Sérgio Moro tinha que ter 2 vidas. Emílio, uma de reserva. Se você fosse uma mulher. Se eu fosse mulher, eu dava bunda pro Sérgio Moro. O Sérgio Moro é a reserva moral. Olha o meu histórico. Obrigado, Alborguete. Olha o meu histórico. Só chamar. Quando começou a Lava Jato, pode ter tido no Congresso Nacional alguém que defendeu a Lava Jato tanto quanto eu. Entendi. Mais do que eu não teve. Eu fui o primeiro a defendê-lo. Pegue meus pronunciamentos lá. Pegue os pronunciamentos. Eu fiz pronunciamento pedindo que outros magistrados se referenciassem na conduta do ministro Sérgio Moro. Eu não lembro Agora, disso, não. Vocês não podem me pedir para concordar. Não, mas peraí. Concordar Não, é verdade. que ele servir a um governo que é opositor ao outro é algo Mas, normal. senador, isso não foi Eu sei, circunstancial. mas não, Depois do resultado já... Deixa eu falar uma coisa. Você Não, sabe, mas é o seguinte, se eu faço concurso para magistrado, eu quero servir a minha toga. Eu quero servir a minha toga. A gente tem escolhas na vida. Até que a gente tem escolhas na vida. A magistratura, o serviço, é um dos mais nobres serviços públicos a ser prestados. Mas ele- Por que não continuar nisso? Aí você faz outra pergunta. Ele no Ministério da Justiça apresentou pacote anticrime e aspectos do pacote que eu concordo com. Agora, não concorda? eu acho que não pode ele atuar no Ministério da Justiça protegendo uns e investigando outros. Mas não é Aí o não é Ministério mais Público que tem que tolerância investigar o selecional. Queiroz? É o ministro que tem que investigar, não é o Ministério quem é Público? É a competente? Polícia Federal. É a Polícia Federal. Mas- E eu acho que ele mas- poderia conduzir. Ele poderia conduzir, assim, eu acho que a conduta dele, recentemente, em relação ao caso Marielle, não foi adequada, né? Ele poderia ter prestado melhores esclarecimentos em relação à conduta da investigação em relação ao caso Marielle. Eu acho que, neste caso do Queiroz, a Polícia Federal é vinculada a ele, ele poderia insistir na investigação. Tem caso de laranjas no governo Tem Bolsonaro. caso do Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou, né? E o Tá o Adélio? Álvaro Antônio. E o caso do Adélio também. Então, Mas o Álvaro então ele Antônio, não serve tanto assim o ministro, Bolsonaro, como o senhor o diz, ministro né? do Turismo, o Álvaro Antônio, colega dele de ministério, anda juntinho com ele. Sim. Tem um caso lá. Assim, ele continua como ministro. Qual a conduta da investigação em relação a isso? Ele assume, ele antes declara que Caixa 2 é crime. Ele, quando assume o governo, diz que não é, no caso do ministro-chefe da Casa Civil, não é tanto crime assim. Vamos combinar, Mas no né? caso do Adélio, o senhor acha que, Pera também lá que um não pouquinho. faltou? Eu acho, Porque assim, se o senhor disse que ele serve ao presidente, não seria o número 1, porque o caso da Marielle já tem vários desdobramentos e do Adélio tá parado e ninguém sabe da onde que veio esse teve mandato uma aí. conclusão desse daí. Mas o fato é o seguinte, Não, o caso não. do Adélio começou a investigação antes dele assumir. Mas vamos a outros casos. Já que estamos falando do Adélio, Sim. vem cá, Esse por filiado que do ele pessoal. não se insurge contra as tentativas de intromissão do presidente da República na Polícia Federal? O presidente da República interveio na Polícia Federal, interveio na Receita Federal, interveio agora...
o desmoralizou Extinguiu no caso o COAF, do COAF. né? É o COAF. O desmoralizou no caso do COAF. Né? Tá querendo Se queimar. fosse- Vocês Não, estão não tô. querendo queimar. Não tô. Sabe o que eu tô É querendo? que não pega. Sabe o que eu tô Não querendo? pega, senador. Não Eu- pegou. Nem Mas esse não negócio. interessa se pegar ou não, eu tô falando da minha consciência. Mas quer que Emílio, deixa eu te pegue. dizer o O seguinte. Intercept não pegou. O agora que pegar. Mas interessa. Mas pegar. O meu princípio é o seguinte: o pau que bateu no Chico tem que bater no Francisco da mesma forma. Eu denunciei corrupção, ladroagem do PT, assim como denuncio excesso de corrupção no governo Bolsonaro. E assim como no passado defendi a Operação Lava Jato. E ainda defendo. E além- Repito, comecei esse programa aqui dizendo que foi a maior operação de combate à corrupção da história nacional. E até por ser defendida, não precisava. Pro legado dela continuar e ela continuar sendo defendida e não ter dúvidas, não ter nódoa, o ministro da Justiça não poderia ter ido pro governo. O senhor